Aí, amores, tudo bom? Tudo certinho? Tudo bem na paz de Deus? Gente, deixa eu abaixar aqui o som, deixar tudo bonitinho. Ó, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre protozooses. Hoje a gente vai falar sobre a leishmaniose, tá certo? Uma doença importante no que se diz respeito aos vestibulares e que é muito abordado para a gente. Vamos falar sobre os dois tipos, tá certo? Então, primeiro, a leishmaniose cutânea mucosa. Pessoal, o agente etiológico é o organismo, é o ser que viabiliza o quadro de sinais e sintomas da doença, do quadro patológico, tá certo? Então, eu falei agente etiológico, eu tenho a Leishmania brasiliense. Dá uma olhadinha num pequeno resumo que eu fiz aí para vocês, uma coisa bem objetiva, tá? E quais são as principais características? O hospedeiro definitivo é o homem, o hospedeiro intermediário é o mosquito birigui ou palha, chamado de mosquito palha por causa da coloração dele. Uma coloração marrom clara, tá? E gênero no que se diz respeito ao mosquito. Isso é importantíssimo, você não pode esquecer. Tanto o agente etiológico, que é a Leishmania brasiliense, quanto o Lutzomia longipalpus ou o Phlebotomus sp, que são zoomastigófaros, ou seja, são organismos flagelados. Tranquilo? Apresenta ulcerações na pele e mucosas. E aqui eu coloquei também para vocês a forma de prevenção. Dica, uma situação interessante. São organismos, né? No caso, esse grupo aí, da Leishmania, esse gênero, você vai encontrar organismos que são heteroxênicos. Eles vão apresentar mais de um hospedeiro. Observa que ele tem um mosquito, tem uma artrópoda, tem um vetor e tem um homem, tá certo? Prevenção. A prevenção é básica. É a utilização de telas em janelas e camas, inseticidas e repelentes. Coloquei aqui para vocês um cãozinho infectado, né? Coloquei para vocês aí também uma situação interessante, que é bem característica da doença, essa ferida arredondada, bem amarelada, que mostra para a gente um quadro sintomatológico, tá certo? Um tempo desse eu estava em Bonito, minha esposa, minha filha ela teve um quadro de asma e eu precisei levá-la para o hospital. Chegando lá, aí tinha uma moça sendo atendida pelo médico e ela saiu com uma ferida idêntica a essa. E eu disse à minha esposa, né, eu sou enfermeiro, já havia falado para vocês, que a moça estava com leishmaniose. Quando minha filha entrou para falar com o médico, eu perguntei, ele disse, realmente é leishmaniose. Então, esse tipo de ferida é bem característico, porque a afinidade de tropismo que esse micro-organismo ele tem pelos macrófagos é tão grande que na proporção que ele entra, às vezes o macrófago ele nem engloba. Ele tem tanta afinidade que ele vai atrás do macrófago. E o macrófago, na grande maioria das vezes, ele não consegue deteriorar, ele não consegue destruir. Então ele utiliza todo o mecanismo ali de proteção no citoplasma, no macrófago, para se desenvolver. São as formas diferentes que nós vamos encontrar um pouco mais à frente. Aqui eu coloquei para vocês também a distribuição da Leishmania. Gente, observa aqui, é típico de países pobres, né? Observa América do Sul, América Latina praticamente toda, né? América Central, a África todinha, a Ásia. Então é uma doença que é característica de ambiente pobre, lugares de subdesenvolvimento, né? Então coloquei aqui para vocês os sinônimos, porque são vários. Então é importante você saber ter dessa sinonímia, porque qualquer um desses termos pode cair. Leishmaniose cutânea mucosa, úlcera de Bauru ou tegumenta americana, pode acontecer dessas formas aí para você, pode cair desse jeito, tá certo? Agente etiológico, para a gente não esquecer, coloquei mais uma vez, é um flagelado. É isso, você tem a Leishmania brasiliense. Aqui
uma senhora, uma mulher com exantema ocular, que já caracteriza a fase sintomática, e aqui um rapaz com a ferida grande no lábio superior esquerdo, né, o lábio superior esquerdo, já entrando ali na cavidade nasal. Né? Então você tem a fase crônica da doença. Aqui eu coloquei para vocês também a leishmaniose cutânea mucosa, mais um exemplo, né, de fase sintomática aguda. Você encontra no lábio superior, né, e no lábio inferior duas feridas bem características da leishmaniose, tá certo? Aqui nesse outro slide eu já coloquei para vocês a leishmaniose visceral ou calazar. Gente, se liga, na cutânea eu tenho a leishmania brasiliense. Aqui nesse caso eu tenho a leishmania dovani e aqui a mais comentada é a leishmania chagas. Não esquece, tá certo? Então é muito abordado aí pra gente nessas provas, tá? Beleza? Tranquilo? Vê lá o que eu coloquei. Quais são as características? Gente, pode atingir fígado e baço, tá? Ao mesmo tempo, e pode atingir o fígado ou o baço. Se atingir só o fígado, você tem um quadro interessante que é chamado patomegalia, ou aumento do fígado. Se atingir o baço, só o baço, você tem esplenomegalia, que é aumento só do baço. Se tiver os dois, é patoesplenomegalia. Beleza? Tranquilo? Hospedeiro definitivo. O homem é hospedeiro intermediário. É o mosquito palha ou birigui. Se liga no gênero Lutsomia longipalpis e também você encontra o flebótomos. A prevenção é a mesma, né? Utilização de telas, inseticidas e repelentes. Aqui você tem uma foto de microscopia óptica mostrando, né, aqui a forma mastigota, né, com um macrófago. Aqui o macrófago bem grandão e aqui a forma mastigota. Tá? Temos também a distribuição, observe que é uma prevalência, né, aí no Brasil, é uma coisa impressionante a quantidade de doenças que a gente encontra. Né? O Brasil ele é endêmico para uma quantidade enorme de patologias. Basicamente, você pode observar aí o Nordeste, todo o Nordeste, pegando um pouco ali do Norte, pegando boa parte da região Sudeste, tá certo? E na África existem alguns pontos. Coloquei esse mapa para você observar o seguinte, que existe uma distribuição já há muito tempo, desde 97. Né? Desde 97 que você já encontra essa distribuição. Aqui eu coloquei o ciclo de vida da leishmaniose. Gente, vou começar a partir do Lutsomia, né? Então, o organismo ele já apresenta essa forma do promastigota, né, da leishmaniose, e ela passa por diversas mitoses. A partir daí, quando ela pica o indivíduo, a forma promastigota é a forma de contaminação. Beleza? É importante que você tenha isso em mente. A forma de contaminação é a forma de promastigota. Observa que essa forma de promastigota ela penetra no macrófago, como eu havia falado para vocês. Né? Então, o macrófagozinho, tem um indivíduo. Nota que do teu lado direito é a fase humana. Aqui do lado esquerdo tem uma fase no mosquito. Não é isso? Então, ele vai se desenvolve e a partir daí você encontra a formação de estruturas chamadas simplesmente por amastigota, que se desenvolvem dentro da célula, como eu coloquei ali para vocês. Ó. Desenvolvimento intracelular. Com isso, existe um fator, uma característica altamente interessante, tá certo? O mosquito ele vai picar o indivíduo que está infectado, ou ele capta exatamente o macrófago, esse macrófago ele estoura no intestino do mosquito, garantindo exatamente seu ciclo, tá certo? Ou ele vai captar a forma infectante que é a mastigota. Então, um dos dois aí ele tende a captar, tá certo?
e voltando exatamente o ciclo. Aqui para a gente fechar com chave de ouro, coloquei um ciclo aí mais pragmático para vocês, uma coisa mais detalhada. E aqui nesse caso, uma criança contendo leishmaniose visceral calazar, né? Destacando obviamente a chamada hepatoesplenomegalia, ou seja, crescimento tanto do fígado quanto do baço. Beleza? Então ficamos por aqui. Mais uma aulinha aí para o nosso canal, tá certo? Importantíssima essa doença, porque é prevalente, como vocês viram aí no mapa, prevalente no Brasil, né? Observa que alguns tipos de doença, essa está inclusa, está intimamente relacionada à entrada dos humanos em ambientes de selva, ambientes de floresta, né? E com isso, o que acontece? Quando se depara com esses micro-organismos, a tendência é o nosso corpo ele servir como um habitat. Né? Então nós vamos promover exatamente um habitat. E com isso ele vai viabilizar o seu processo, seu ciclo biológico. Tá certo? Como outras doenças. Uma doença que eu poderia destacar para você, que tem esse cunho, que não é uma doença causada por protozoário, é o ebola, é uma doença causada por vírus, foi viabilizada pelo fato do homem estar invadindo bastante ambientes de selva, né? O que acontece muito na África. Então, o primeiro caso foi relatado em 1976, não é isso? O Ebola Zaire. Então, amores, fica com Deus, um abraço, tudo de bom e até a próxima.